Oi, meus amigos. Não teremos hoje uma contação de história excepcionalmente. Teremos sim uma entrevista com a professora Joélia Alves dos Santos, com um tema muito abrangente, com muitas dúvidas, receios e até uma saudade. Saudade de um período não muito longo, que acredito que não mais volte, por conta da tecnologia de hoje, que está enraizada nas nossas casas, fazendo parte da nossa família, deixando muitas vezes o núcleo familiar calado, conectado e, por que não dizer, sem troca, sem afeto, sem uma boa conversa. E eu te pergunto, quem nunca brincou de amarelinha, esconde-esconde, jogos com bola, bicicleta, pega-pega? Essas brincadeiras, meus amigos, estão cada vez mais raras nos dias atuais, devido ao grande aumento da violência e também das tecnologias digitais. Hoje, em pleno século XXI, temos os jogos eletrônicos, as redes sociais e outros meios. Saiu uma pesquisa em uma dessas revistas, algum tempo atrás, que mostrava que os jogos eletrônicos influenciam diretamente na maturação das nossas crianças, como também no seu lado afetivo e social, podendo trazer benefícios, mas também malefícios. Hoje, meus amigos, trouxe a professora Joélia Alves dos Santos, formada em Pedagogia pela UNEB, que no seu TCC trouxe justamente esse tema de forma clara e esclarecedora. Como sabemos, na construção de um TCC há uma grande necessidade de ler e pesquisar. Eu faço a seguinte pergunta para você, Joélia. O que a tecnologia trouxe para as nossas crianças? São benefícios ou malefícios? Bom, sim. Malefícios e benefícios. Os dois, eles são uma consequência do uso. E o uso excessivo traz vários malefícios. Eu li recentemente uma pesquisa que fala que aumentaram muitos casos de problemas oftalmológicos, principalmente entre as crianças, devido ao uso excessivo, que eu não culpo as crianças, e sim os responsáveis por elas, que deixam elas passar muitas horas no computador. E como você disse anteriormente na sua fala, você disse assim, as crianças perderam esse prazer de estar na rua, de correr, de brincar, devido ao aumento, claro, da violência, mas também porque a tecnologia, ela chama, os jogos, ela chama para você estar ali. Mas e hoje a gente precisa dela, a gente que é dona de casa, né, que tem um filho pequeno, bota ali um pouquinho de desenho para se distrair enquanto você faz uma coisa ou outra. Mas eu acho que tudo é consequência. Tem coisas boas que ela trouxe com certeza e que era necessário trazer para melhorar nossa qualidade de educação, nossa qualidade de vida, mas também há muitos malefícios que prejudicam muito, principalmente o desenvolvimento das nossas crianças. Professora Joélia, como sabemos, as nossas crianças estão sendo inseridas no digital cada vez mais cedo. Você, sendo mãe de uma menina de 1 ano e 6 meses, de que forma você pretende lidar com essa situação hoje? Bom, sim, como você disse, minha filha, né, Ana Luísa, tem 1 ano e 6 meses, está aí em todo vapor. O que hoje, eu digo assim, você proíbe que a Ana Luísa use celular? Impossível. É impossível. Ou não vou dizer nem celular, eu vou dizer a tecnologia digital em si, porque a televisão está aí e ela tem a distração, como eu disse anteriormente. Às vezes é necessário a gente dar um pouquinho para assistir, para se distrair, porque preciso fazer as coisas dentro de casa, então eu ainda permito que ela use. O que eu não faço é deixar com uso exagerado. A criança quer agora, tem que ser agora nesse momento. Não. Eu acho que criança tem que usar o celular sim, tem que usar a tecnologia, assistir uma TV. Porém, dentro de um tempo e de um controle. Eu acho que quando a gente deixa essa criança livre para assistir o que quer, na hora que quer, a gente perde o controle sobre essa criança. E eu não acredito que Joélia, o celular vai ensinar, vai educar, vai desenvolver fala. Eu acredito que o uso excessivo dessa tecnologia pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento dela. Prejudicar, retardar a fala da criança, porque ele não tem uma interatividade, não tem uma troca. E criança precisa de troca, precisa de conversa, precisa que você a estimule a esse ambiente.
Eu gosto que ela use a tecnologia, porque eu preciso de um tempo, mas eu acho que tem que ser controlado. Eu vou dizer, volto e repito, adoro jogos, amo tecnologia digital, tô nesse meio o tempo todo, mas eu ainda reafirmo, é necessário que haja um controle do responsável por cada criança que está utilizando essa tecnologia digital. Que bom que profissionais como você tenha essa preocupação com as nossas crianças, em meio dessa tecnologia toda que temos na nossa sociedade. Uma pergunta que não quer calar. Por que no seu TCC você resolveu pesquisar sobre as tecnologias digitais? Eita, você falou num ponto muito importante para mim agora, se meu TCC já tem 3 anos. Tirei uma nota razoável, porque nem sempre, não temos um 10, eu tirei um 9,5. Qual foi meu tema que você acabou falando, né? O uso de jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem de conteúdo matemático para o primeiro ano do ensino fundamental. O porquê dos jogos? Primeiro, porque eu já falei aqui anteriormente, adoro jogos digitais. Não tenho problema nenhum em utilizar. E eu acredito que os jogos, ele ajuda o jogo é importante, é uma ferramenta importante, não só por se jogar. Eu acho que tem que ter um direcionamento. A minha escolha, pessoal, foi porque eu gosto do conteúdo de jogos, eu gosto desse ambiente tecnológico, eu amo as tecnologias digitais. Então eu acredito que minha escolha para trabalhar isso foi como uma ferramenta de utilização para a aprendizagem. Eu acho que a gente precisa utilizar essas ferramentas, até porque, como você disse, a geração Z tá aí, minha filha, a todo vapor, utilizando todas as tecnologias. A gente anteriormente lá, né, essa geração X, que não tinha tanta habilidade, mas hoje nossas crianças estão aí. Por que não? Aí é uma pergunta que eu faço. Por que não utilizar essas tecnologias no processo de aprendizagem das nossas crianças? Eu achei o tema muito pertinente com a atual situação hoje no Brasil e no mundo. Realmente maravilhoso. Mas vamos continuar, professora, sabendo-se que a tecnologia está presente em toda parte, ou melhor, em toda a sociedade. E você relatou no seu TCC que a tecnologia está presente em toda a sociedade, como eu havia dito anteriormente, desde a mais simples, como agulha para costurar, até a criação dos jogos, das máquinas que estão aí auxiliando os médicos nos trabalhos, nas cirurgias mais delicadas, salvando vidas, como também tirando vidas. E qual a sua opinião sobre tais maneiras de se utilizar a tecnologia? Bom, sim. Eu acredito que, como você mesmo disse, né, a tecnologia é antiga, a tecnologia que é o fogo, que é a própria língua, porém veio as tecnologias digitais e eles transformaram o nosso mundo. A tecnologia digital, ou qualquer tipo de tecnologia, eu acredito que era para ser feita apenas para o benefício de todos. O que acontece é que com a capitalização, o homem ficou, como é uma palavrinha que se diz assim, ficou ganancioso. Ficou ganancioso, querendo lucrar mais ainda, e acabou transformando essa tecnologia, que era uma coisa boa, em uma arma química, por exemplo. Aquela famosa bomba de Hiroshima, que inclusive eu sei que tem um vídeo aqui no canal que você fala muito sobre isso, e acaba dizimando uma população inteira por causa de ambição. E assim, falando disso, na novela, tem uma novela agora chamada Cara e Coragem, que Thaís Araújo é a protagonista da novela, ela descobre algumas substâncias, que é magnésio, se eu não me engano, e ela descobre que isso, misturado, transformado, acaba sendo a cura para o câncer. Só que o irmão dela, que é Ícaro Silva, que também interpretando brilhantemente o papel, ele descobre que se mexerem nessa fórmula, acaba transformando, aumentando o poder químico, e querem vender essa fórmula para os estrangeiros para transformar em armas. Então tá aí, uma coisa que seria por benefício, para a cura do câncer, vai se transformar em uma arma química. O problema na utilização das tecnologias é a ganância, é o querer lucrar, porque se pudesse só usar para melhorar a vida do homem, poxa, seria uma maravilha.
Professora, como já vimos, muitos teóricos afirmam que as escolas, enquanto instituições, deixariam de existir e o processo ensino-aprendizagem seria através do computador. Qual a sua opinião com relação ao assunto tão discutido por teóricos? Bom, se falar que não vai, que a escola iria, como instituição, iria deixar de existir, acho que foi um pouco exagerado um pouquinho assim pelo autor. Esse assunto foi discutido mais ou menos na minha monografia, acho que em 2010 foram colocados esses questionamentos. Foi colocado que essa instituição iria de existir e que a educação seria através de computador. Mas se você botar uma criança na frente de um computador, ele não vai simplesmente desenvolver, aprender. Ele pode até aprender uma coisa ou outra, mas eu acho que o computador, ou tecnologia digital, ele precisa ser direcionado, tem um direcionamento e tem que ter pessoas apropriadas para fazer essa direção. Quando em 2008, se eu não me engano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, começou a ter as televisões. Só que muitos professores não sabiam nem como lidar com essa nova ferramenta, até porque era um pouco complicado, tinha que ter várias decorrências de várias pessoas para conseguir, e o professor tinha dificuldade em fazer esse manuseio. A sala de informática era pouco utilizada, até porque naquela época não existia muitos professores de informática. E eu pedi a você assim, que depois bote na descrição aqui do nosso vídeo um vídeo que fala sobre essa inserção dessa nova tecnologia, mas que há uma inserção da tecnologia, porém não há uma transformação no método de ensino. Então acho importante as tecnologias, já reafirmo, continuo reafirmando, com certeza, é importante. No governo atual foi criada uma plataforma de ensino chamada Grafogame. Esse Grafogame é para ajudar, é para auxiliar na aprendizagem, é para auxiliar. Mas eu volto a repetir, não adianta eu botar o aluno em frente à televisão, colocar ele para jogar e não ter uma intenção daquele jogo. É para ser lúdico? É para ser lúdico. Porém, não dá para ser simplesmente inserido sem ter um direcionamento, sem ter uma forma apropriada de ensino. Então, eu acredito que, como instituição de ensino, a escola nunca vai deixar de existir e acredito que as tecnologias estão inseridas no poder de transformação do nosso ensino. Bem, professora, e o que você pode nos falar sobre a inclusão digital? Falar de inclusão digital atualmente, porque no meu TCC eu trago um pouco mais problemáticas, mas um pouquinho, assim, como no meu tempo de estudo, de escola, né? Como eu disse no meu seu vídeo anterior, eu estudei escola pública e foi complicado esse período de adaptação, de novas, dessa inclusão digital por todos. Por quê? Porque a gente já não tinha tanto acesso. Na atual geração, os meninos têm muito acesso, então eu acredito que há sim sempre uma inclusão digital. Antes havia uma exclusão. Quem sabia mais acabava excluindo aquele que não tinha tanta habilidade em lidar com esses computadores, ou internet, ou vários outros assuntos. Mas se você pegar uma criança hoje, digamos, de 5 anos, ele te mostra coisa no celular que inimagináveis, que você nunca imaginou que tinha. Então, eu acho que hoje a inclusão digital é maior do que lá em 2008, 2009, porque a gente já está inserido nesse mundo e as crianças já vêm inseridas nesse mundo digital. Como sabemos, professora, as ferramentas tecnológicas estão sendo altamente utilizadas por todos no seu dia a dia. Como você vê os jogos eletrônicos em sala de aula como uma ferramenta de ensino-aprendizagem? Bom, sim, os jogos digitais, eu escolhi eles porque eu amo de paixão os jogos. Eu sou louca por jogos digitais, assim como a maioria dos adolescentes e da minha geração, que também gosta e lida com esse tipo de jogos. Eu acredito que você, com um direcionamento correto, com a maneira de você lidar com esses jogos, de apontarem eles em sala de aula, eu conheço plataformas de ensino superior e ensino fundamental que utiliza esse tipo de jogos e que há um processo de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, porque ensino vem do professor e aprendizagem através dos nossos alunos. Então eu acredito sim que os jogos ele tem o poder, não é poder a palavra, tem a logística de ensinar, de direcionar e de fazer às vezes até um reforço. Às vezes você ensina
A matemática mesmo, por exemplo, a gente aprendia a matemática como? A matemática pela matemática e acabava sendo uma coisa maçante, cansativa. Quando você traz uns jogos, ele visualiza de maneira mais concreta o que queremos ensinar. Então, os jogos eles estão aí para serem utilizados de diversas formas, inclusive na nossa sala de aula. Para fecharmos esta conversa tão maravilhosa sobre as tecnologias na educação, eu, Cinésia, gostaria de ouvi-la falar o porquê dessa sua tese defendida por você na Universidade do Estado da Bahia. Finalizando o nosso assunto, eu falei anteriormente na sua pergunta sobre o uso das tecnologias, sobre a defesa do meu TCC. As escolas particulares já utilizam muito como suporte. E como sou oriunda da escola pública, eu acredito que é necessário que essa inclusão esteja também nas nossas escolas públicas, que essa tecnologia venha como poder de transformação. Assim como a televisão veio lá para a sala de aula na minha época, que foi meio que perdida, a gente ficou meio tentando entender aquele novo universo, eu acho que hoje as instituições, o governo precisa trazer essas tecnologias para as nossas salas de aula, para que o aluno da escola pública tenha esse mesmo aparato, para que eles possam chegar onde eu cheguei, né, como você disse, na Universidade Estadual da Bahia, ou uma universidade pública, já que ele queira particular, já que ele queira fazer pela universidade particular. Mas assim, eu acredito que a tecnologia, ela tá aí, deve ser usada, deve ser transformada e deve se estar principalmente nas nossas instituições públicas, para que nossos jovens tenham uma transformação na sua vida e possam chegar onde ele desejar. Bom, sim, eu já estou agora quase veterana no seu canal, né? Então quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo carinho de me fazer estar aqui perante todo mundo, meio envergonhada, mas tranquilo. Então, ó, se vocês gostaram do nosso vídeo, que não é hoje uma contação de história, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal de Si, que ó, ela tá bem precisada. Vamos lá, galera? Quero todo mundo curtindo, quero muitos likes. Beijo, tchau, obrigada, Si. É isso aí, meus amigos. Hoje seria impossível se imaginar as atividades que realizamos sem o auxílio da tecnologia, sejam elas digitais ou não. Como sabemos, a internet ganhou força, é uma fonte aliada na nossa educação. Nosso muito obrigada a todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, porque foi feito com carinho, com amor para você. Ainda não estão inscritos? Inscrevam-se, deixem o seu like, compartilhem. Isso é muito importante para a gente. Um grande abraço. Gostaria de agradecer muito a professora Joélia Alves dos Santos por sua esplêndida participação aqui no nosso canal. O nosso muito obrigada e gratidão sempre.